Senhor Presidente, cumprimento o Sr. Engenheiro Nuno Freitas. Sr. Engenheiro, é bem verdade que o Sr. Engenheiro Nuno Freitas, no início do mandato, anunciou publicamente que iria apenas efetuar um mandato. E por isso a pergunta que lhe faço, tendo em consideração os seus argumentos no momento da sua saída antecipada da administração da CP, não é tanto porque se demitiu, mas é mais porque é que aceitou ser presidente da CP durante o mandato, já que era expectável, desde o início, que não o iria fazer. E eu passo a explicar a razão das minhas dúvidas. O senhor engenheiro, como disse bem agora nesta sua apresentação, era um ferroviário, era um homem da casa, era um quadro destacado da CP. Não descobriu que a CP estava envolta em burocracia que impedia a boa eficácia do trabalho de gestão em 2019. Também não descobriu que a CP pagava demasiados juros pela dívida histórica em 2020 e que isso asfixiava a empresa, não permitindo flexibilidade de tesouraria. Estas foram algumas das razões que foram invocadas para a sua saída. E, portanto, como eu não acredito que se tivesse descoberto isto em 2020, a pergunta que lhe faço é mesmo esta. Porquê que aceitou, nessas circunstâncias, ser presidente da CP durante um mandato, ainda que assim fosse? Já que não era novidade para si que a CP demorava mais de 5 anos a comprar comboios, de resto nos últimos 30 anos não comprou nenhum. Também sabia que a CP se encontrava cingida ao perímetro orçamental do Estado, que não conseguia cumprir ratios de solvabilidade, que isso a tornava impossível de se financiar na banca e, sabendo tudo isto, portanto, aceitou ser presidente da CP. Ainda assim. E, portanto, eu gostava verdadeiramente de saber as razões da sua saída antecipada. Portanto, esta interrogação mantém-se, não ficou sanada com a sua explicação inicial. Entretanto, ficámos a saber que o Orçamento de Estado de 2022, uns dias após a sua saída, se preparava para abater a dívida histórica da CP em 1.815 milhões de euros e que a empresa iria passar a ter a vida muito mais facilitada do ponto de vista da sua tesouraria, podia mesmo mudar de vida, mas o senhor, antes do fim do seu mandato, resolve pôr fim a esta sua missão, como disse na entrevista que há pouco citou, ou seja, que não se tratava de uma demissão, mas sim o fim de uma demissão. E, portanto, eu perguntava-lhe mesmo, já que faltavam apenas 3 meses para o final dessa missão, porque é que não a cumpriu até ao fim? No momento da sua demissão, em que tivemos a oportunidade de assistir a um apoio quase comovido, diria, por parte do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, e em que aproveitou para lhe deixar rasgados elogios, quase que em espécie de louvor, simultaneamente assistimos a um conjunto de críticas ao Ministro das Finanças por parte do Ministro Pedro Nuno Santos, que nunca se assistiu na praça pública no relacionamento entre ministros. É bem evidente que isto não tem que ver consigo, no entanto não deixo daqui referir. Portanto, em que a CP nem rodas podia comprar para os seus comboios, que a CP nem um plano de atividades conseguiu aprovar em tempo e horas, e que a situação de financiamento da CP, portanto, que se fosse com ele, o problema já estaria resolvido. Portanto, eu pergunto-lhe se estas críticas ao Ministro das Finanças são justas, se verdadeiramente é ele que tem que responder perante estes problemas da CP. Portanto, esta era uma pergunta, não é tanto um comentário aos comentários do Ministro Pedro Nuno Santos, é mais perguntar-lhe assim diretamente se as razões invocadas pelo Ministro do Planeamento se fazem sentido e se as culpas são verdadeiramente do Ministro das Finanças. Eis que uns dias depois da sua saída somos confrontados, portanto, é aquilo que eu já referi há pouco, a propaganda do Governo que dizia que a CP agora iria ter a oportunidade de mudar a tal vida. Portanto, e já era possível comprar estas rodas, já era possível comprar 1.000 milhões de euros em comboios, aqueles 117 comboios da propaganda de julho, que com certeza eram para afetar às candidaturas autárquicas do Partido Socialista, agora nestas eleições autárquicas, e, portanto, nessa circunstância, a dívida da CP iria ser abatida no âmbito do Orçamento de Estado. Portanto, a outra pergunta que eu lhe faço é muito diretamente esta, é se foi preciso o senhor demitir-se antecipadamente para que esta situação se resolvesse, ou se o senhor já tinha conhecimento que esta situação, no abate de 1.815 milhões no Orçamento de Estado, já estava prevista. Agora, mudando de tema,
É público um conjunto de notícias sobre as relações comerciais entre a CP e a Nomatec, a empresa onde o senhor ex-presidente do Conselho de Administração, engenheiro Nuno Freitas, tem uma participação de 7% de capital, e situação essa que era do conhecimento do Ministro da Tutela, Pedro Nuno Santos, à data da sua designação para o Conselho de Administração, mas ainda assim o Ministro Pedro Nuno Santos entendeu nomeá-lo Presidente da CP, o engenheiro Nuno Freitas, e, portanto, acionista de referência nessa mesma empresa que era um fornecedor muito relevante para a CP. Portanto, até aqui nada de transcendente, mas posteriormente foram sendo divulgadas algumas notícias que nos levantam dúvidas. E uma das dúvidas que tomámos conhecimento é de que em 2018 a CP era responsável por 26% da faturação da Nomatec. Portanto, já este ano a comunicação social pronunciava-se sobre negócios avultados entre a CP e a empresa. Aliás, um título do Correio da Manhã, atrapalhada que ameaça fazer descarrilar a CP. Em julho deste ano, um novo texto num outro órgão de comunicação social refere-se a um ajuste direto da CP à Nomatec de 773 mil euros e, mais recentemente, há dias foi noticiado, em julho talvez, um novo ajuste direto no valor de 1.200.000 euros. Muito provavelmente estes ajustes diretos terão base legal para a sua adjudicação, nem sequer coloco isso em causa, mas devemos notar ainda assim que se trata de um convite direto a uma única entidade. Isto, no caso do último, na última situação, pouco mais de um mês antes do atual Presidente da CP pedir admissão, deixa evidentemente muitas dúvidas no ar e que gostaríamos de ver esclarecidas. Entretanto, esta mesma CP é uma empresa que desde 2019, ao que me parece, a menos que me esteja a falhar, não apresenta as suas contas, não publica as contas. De 2019. Entretanto, vou terminar, Sr. Presidente. Da consulta ao portal base nos últimos 2 anos, com o Sr. Engenheiro Nuno Freitas à frente da CP, a CP mais que quintuplicou o valor das adjudicações à Nomatec face a todos os contratos anteriores que havia de registro no portal base. Ainda assim, e para terminar, após a saída do Sr. Engenheiro Nuno Freitas, quem vai ficar, não sei se interinamente, se definitivamente, à frente da CP, é precisamente o engenheiro Pedro Moreira, à altura seu vice-presidente, que é simultaneamente gerente da empresa Nomatec, e ao que parece, verificámos ultimamente, que o vogal da administração da CP será o seu ex-chefe de gabinete, que também é colaborador da Nomatec. Portanto, do ponto de vista que é, naturalmente, legalmente tudo é possível, mas deixa-nos as maiores dúvidas do ponto de vista ético e moral. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.